Bom, estamos aqui com o Dr. Rickson Moraes, né, que acompanhou de perto todo o caso Aldo, todo o caso da fratura, toda a polêmica que ocorreu. Inclusive, Rickson, você foi o primeiro a avaliar o exame, o primeiro ortopedista a avaliar o exame e dar o laudo como fratura, né? Conta pra gente como ocorreu a cronologia dos fatos. Então, primeiramente, queria saudar todos os telespectadores. Na verdade, Marcelo, o que ocorreu foi o seguinte. O Aldo, ele teve uma lesão, né, que foi ocorrida numa terça-feira, acho que, eu não sei, me recordo o dia agora, a data, mas foi numa terça-feira, um chute rodado durante o treino. E naquele mesmo momento ele já teve uma dor muito forte ali na região do tórax. O Dedé entrou em contato com alguns amigos que orientaram o Aldo a fazer um exame de imagem, uma clínica de imagem aqui do Rio de Janeiro. Ele foi lá para fazer, a princípio, uma radiografia e uma tomografia computadorizada por suspeita de fratura de costela. Naquela época, eu acho até, ninguém sabe, mas até as informações vazaram para a imprensa, até antes mesmo de saber o diagnóstico, e aí teve aquela especulação toda, né? Eles, a princípio, fizeram essa tomografia e o raio-x, e aí na verdade, o laudo ficou um pouco inconclusivo por conta da característica daquela lesão. Porque algumas lesões de caixa torácica e de costelas podem não ser visualizadas nos exames de rotina. Então, quando a gente tem dúvida, a gente pode associar uma ressonância magnética, que é um exame que tem uma capacidade melhor de detectar alguns tipos de fratura que a gente chama de fratura oculta. E aí a ressonância magnética confirmou essa lesão, essa fratura, né? E ao nível da 10ª costela, na transição ali com a cartilagem, né? Transição que a gente chama osteocondral, né? Então essa imagem a gente conseguiu avaliar pela ressonância. E aí, naquela data eu ainda não tinha visto o Aldo, as imagens foram enviadas ao UFC, e foi avaliada pelo corpo médico do UFC nos Estados Unidos. Agora, é óbvio que esses médicos dos Estados Unidos eles têm um pouco de limitação por conta da distância. Em medicina, a gente tem uma máxima de que os exames eles são de caráter complementar. Então, a gente chama os exames como exames complementares. Na verdade, o que vai ditar o diagnóstico é a avaliação que você faz do paciente. Então, você vai avaliar, vai palpar, ver onde tem a dor e vai correlacionar aquela imagem ao teu diagnóstico clínico. Então eles lá, olhando a imagem, eu acho que primeiramente eles só tiveram o acesso à tomografia, eles acharam que era uma lesão só de cartilagem, e aí houve aquele problema todo, será que ele tem uma lesão de cartilagem, se é uma fratura, quem é que está falando está correto, e foi encaminhado posteriormente ao UFC a imagem de ressonância. E por conta dessas questões todas aí de quem realmente estaria com a razão, o Dedé me ligou, pediu para eu ir lá avaliar o Aldo, eu fui na casa do Aldo, fiz meu exame físico, olhei aquelas imagens e falei, olha, eu tive acesso às imagens todas, inclusive, da ressonância, e concordei, olha, ele tem uma clínica de fratura de costela. A dor corresponde ao local da imagem, principalmente da ressonância. E, independente disso ser uma lesão no final da costela, no início da cartilagem, a clínica é a mesma, uma dor muito forte, uma dor de grande intensidade. E o tratamento, a princípio, quando você tem uma fratura desviada, é difícil do atleta lutar. Mas quando tem pouco desvio, pode ser até que ela melhore com anti-inflamatório, com repouso e com tratamento com um prazo mais curto. Então a gente conversou sobre quais eram os sintomas do Aldo, se ele tinha condições de lutar, não tinha. Ele falou, olha, doutor, no momento eu não consigo lutar. Do jeito que está aqui eu não consigo respirar, eu não consigo deitar em cima, eu não consigo girar meu tronco. Falei, realmente dessa forma isso vai comprometer muito sua capacidade de lutar, né? E de praticar atividade física e o esporte, ainda mais um esporte competitivo como é o MMA. A questão aí era o seguinte, risco para a saúde dele de lutar não teria, porque não era uma fratura desviada, não era uma fratura num lugar complicado que pudesse gerar, por exemplo, uma lesão de pulmão, né? Não era nada disso, a questão era a dor, que dói muito. Quem já teve essa fratura sabe, dói demais, você fica muito limitado. Então o Aldo, por vontade de lutar, ainda tentou segurar uma semana, por isso que ficou mais até a terça-feira, a última terça-feira, ele tentou de toda maneira não cancelar a luta, e é por isso que teve esse delay até o anúncio, porque assim, a princípio se a dor dele melhorasse,
Ele teria condições, o que limita a capacidade, o que geraria a incapacidade dele de manter a luta era a dor. Então ele teve vontade de lutar, me disse, eu tenho vontade de lutar, eu quero lutar, eu queria dar uma chance. A gente tentou, ele inclusive fez outros tratamentos com outros médicos de confiança, mas apesar disso tudo, não foi possível melhorar o quadro de dor dele. E aí foi anunciado para o UFC de que ele não teria condições de lutar e o UFC fez a substituição da luta. Rickson, por favor, explica pra gente ali naquelas costelas ali, onde foi a lesão dele, mais ou menos. Então, a gente vai fazer aqui uma breve explicação do que é a anatomia. Então, aqui a gente tem a caixa torácica. A caixa torácica, na verdade, ela é composta pela coluna, na região posterior, né, as vértebras, pelas costelas, e a gente tem aqui as costelas bem desenhadas, normalmente são 12 costelas, e por esse osso aqui no centro do tórax, na frente, que é o externo. Então as costelas todas, elas vêm lá da parte das vértebras posteriores e se unem da primeira até a sétima costela, elas se unem a esse osso aqui diretamente através de uma cartilagem, que é isso aqui. Então a primeira e a sétima costela são chamadas de quê? Costelas verdadeiras, porque se unem diretamente a esse osso central. A gente tem mais 3 costelas, que são a oitava, a nona e a décima, que são as costelas falsas, ou seja, que elas se unem não diretamente a esse osso, elas se unem pela cartilagem às outras cartilagens. E as duas últimas, 11ª e 12ª, são as costelas que a gente chama de flutuantes. A lesão do Aldo, a princípio, foi na transição, mais ou menos aqui, da 10ª costela. Então, do osso para a cartilagem. Então, foi nessa junção que a gente chama osteocondral. Tá? E aí, por ser nessa região, você fica sempre naquela dúvida que é basicamente técnica. Isso é uma lesão ali na cartilagem, no osso, aquilo lá, tem fratura. O que importa é que a clínica é a mesma. Independente da lesão ter sido na cartilagem ou ser no osso, a clínica é a mesma, o tratamento é bem parecido. Então, o que aconteceu dele é que na 10ª, a gente fez aquela tomografia, teve a dificuldade, fez a ressonância, e a ressonância mostrou, na verdade, essa lesão. E aí, esses são os exames, inclusive foram divulgados pela própria assessoria do Aldo, no site para o site do combate.com. E aqui a gente vê a tomografia, você tem as setas apontando a região onde seria a lesão, essa seta verde aqui. Tá? Então, a gente vê nessa região aqui, que ele, naquela transição entre a costela e a cartilagem, tem inclusive uma ossificação. Então, esse pedacinho de ossificação, que é a formação de osso dentro da cartilagem, isso geralmente diz pra gente que é uma coisa antiga, mas aí a questão que ficou na hora é o seguinte: o que ele está sentindo é alguma coisa antiga ou alguma coisa recente? Então foi feito depois disso, para tirar a dúvida, uma ressonância. E na ressonância a gente vê que é uma lesão nova, aguda, em cima daquela calcificação. Então a gente vê aqui uma linha branca, que significa um processo, que é uma fratura que a gente chama sem desvio. E ela cruza a costela. Então essa lesão aqui, essa imagem branquinha, aqui tem as costelas, tem uma imagem branquinha aqui, ó, cruzando a costela, é a fratura. Então, com essa ressonância, a gente diagnosticou uma fratura aguda naquela região. Bom, Rickson, e haveria alguma possibilidade dele lutar sem infiltração? E já em cima disso, a infiltração é considerada doping em casos específicos como esse? Bem, havia a possibilidade, havia. A verdade é que o que vai determinar ou não a capacidade dele de lutar seria a clínica, que é a dor. Isso é o que limita. Essa fratura dele, a princípio, é uma fratura de um potencial de risco baixo. A questão não é se essa fratura vai causar alguma lesão adicional, lesão no pulmão, o que quer que seja. A questão aí é a dor, se ele vai conseguir ter movimentação normal pela dor, e dói muito. Então, assim, a infiltração é um dos métodos que podem ser utilizados para tentar melhorar essa dor, para tentar acelerar o retorno. A questão, então, não é se fazer infiltração é doping ou não, e sim qual a substância que você vai utilizar. Substâncias mais utilizadas para fazer infiltração são, primeiro, os anestésicos locais, que vão dar o alívio da dor. Segundo, medicações à base de corticoides, que são anti-inflamatórios, que a gente chama hormonais. Então, os corticoides podem ser utilizados em lesões intralesionais, que a gente chama, realizando através de infiltração. Porém, quando tem necessidade de uso de medicações por essa via, a gente primeiramente tem que entrar em contato com o órgão
normatizador, que no caso dele, como a luta ia ser no estado de Nevada, a gente teria que se comunicar com a Comissão Atlética de Nevada, encaminhar um relatório detalhado da lesão que ele teve, da necessidade do uso do corticoide através de uma infiltração, e eles teriam que fazer uma autorização prévia, que se chama TUE. Então, com a autorização do órgão é que a gente pode fazer o corticoide. Então, o corticoide, que seria uma possibilidade, teria que ter autorização prévia, mas é uma medicação que pode ser utilizada assim. Rickson, agora para terminar, quanto tempo a gente vai ter o Aldo de volta aí nos treinamentos, pelo teu conhecimento de lesões como essa, e quanto tempo o nosso campeão precisaria para estar de volta aos treinos? Se a gente for analisar as pessoas que têm lesões bem parecidas com a do Aldo, o tempo médio de recuperação ele gira entre 4 a 8 semanas. Então, dentro desse espectro aí de tempo, a gente poderia esperar o Aldo já com um quadro bem tranquilo, que pudesse já retornar aos treinos. Agora, depois disso ele vai ter que ter o camp, a preparação aí provavelmente vai ter que ser computado esse tempo até ele estar em condições novamente de lutar, né? Show, obrigado pela entrevista aí. Um abraço a todos, estou à disposição.